Bom dia, meus irmãos, irmã, sobrinhos e sobrinhas, netos e netas e cunhadas. Neste vídeo eu finalizo a homenagem do centenário de Laurinda Louveira, que emigrou para o Brasil em 1950 com seus 3 filhos pequenos para juntar-se ao marido que para lá tinha ido alguns anos antes. Deixou seus campos e montes, como todo imigrante faz, para um dia retornar à sua terra. Não os abandonou. Essas terras, deixadas pelos imigrantes que precisam sair de Portugal, que Portugal não dá a seus filhos a condição de viver dignamente em seu território, ter uma vida com mais conforto, viver e não apenas sobreviver, eles não deixam, não abandonam as suas terras. Então não se pode dizer que aquelas terras que foram deixadas ali por esses imigrantes que foram para o Brasil, para a França, para Luxemburgo, para a Suíça, para a Holanda, que abandonaram suas terras, que há pessoas que estão interpretando assim para se apossar das terras daqueles que, por algum motivo, demoram muito para vir à terra ou até não vêm mais e morrem lá no exterior, e seus descendentes, não tendo ligação mais com Portugal, não sabem onde ficam essas terras. É preciso que se faça justiça a esses portugueses que dedicaram sua vida a Portugal e depois foram para o estrangeiro para continuar essa vida e levar o nome de Portugal adiante. Nenhum português que sai de Portugal envergonha a sua terra. Laurinda, já muitos anos depois, recebeu proposta para que lhe vendessem as terras. Isso foi em 1985, como eu já contei aqui nesse vídeo. Ela não as vendeu. E pessoas assim, vizinhas, né, se fizeram passar ou desentendidas de que ela tinha vendido a terra para elas e se apossaram das terras. Bom, Laurinda quis o destino não voltar mais à sua terra. Faleceu em 2005 no Brasil. Em 2010, eu, Antônio, aposentado, assumi a missão de localizar os 6 prédios de Laurinda. Já contei essa história antes. E em 2015, em 2022, né, ela nasceu em 1922, em 2022 faria então 100 anos de seu nascimento, seria uma ótima oportunidade para lhe fazer uma homenagem, pregando uma placa de homenagem em um de seus campos, em sua memória. Foi isso que aconteceu e eu vou mostrar nesse vídeo. Aconteceu agora em 2022, com a ajuda do primo Daniel, da Antonieta e de seu filho Helder, a quem eu quero deixar aqui o meu profundo agradecimento e a minha gratidão. Localizamos já os 3 montes e colocamos a placa de homenagem a Laurinda na cerca. Entretanto, para chegar à cerca, que é um prédio rústico encravado, quer dizer, não tem um acesso livre, tem que passar pela terra de outro para chegar a ela, tivemos uma surpresa e ver que os acessos centenários que minha mãe já tinha usado e para chegar com as colheitas dessa cerca lá em Bacelo ou lá na estrada municipal, esses acessos tinham sido cortados. Foi uma surpresa. Bom,
Foi preciso, para chegar à cerca, ir por um outro acesso, como eu vou mostrar nesse vídeo de hoje. E aqui eu ainda levanto uma questão que eu, na ocasião, se eu puder, eu vou até mostrar mais, sobre se é legal cortar o acesso a um campo encravado. Vamos ver isso nesse vídeo. Então vamos prosseguir aqui. Então, os campos de Laurinda. Uma rápida revisão. A lavoura familiar era constituída por 3 campos, 2 em Zebreiro e 1 em Bacelo, a cerca. O número dos artigos desses 3 campos estão entre os 6 que constam nas tabelas a seguir. Falta associar no terreno o número de cada artigo ao respectivo campo. Eu não consegui fazer isso. Espero, com a ajuda das pessoas que saibam o número, essa correspondência, que são esses confrontantes, que me ajudem. Os artigos de Laurinda estão em nome de João Martins. Então aqui tem todos os artigos de Laurinda que eu já apresentei em outros artigos. Então aqui temos o artigo 2782, que tem esses confrontantes aqui ao norte, ao sul, ao nascente e ao poente. Aqui outro artigo, eu coloco esses artigos aqui com os confrontantes na esperança das pessoas que reconheçam esses confrontantes, que já devem provavelmente estarem todos mortos, que eles ou venderam para outros ou já são seus descendentes, que vejam nas suas cadernetas e identifiquem o confrontante João Martins e com isso avisem aos parentes meus lá em Bacelo, em Abuim, em Bacelo, tem Alícia do Caxias com a Cristiane e seu filho Ricardo, e lá em Barges tem Antonieta com o Helder, com seus filhos. Então é por isso que eu deixo aqui então esses artigos com os seus confrontantes. Temos esse artigo 5 aqui, de João Martins. Essa Carolina Vieira da Silva era a irmã da minha mãe, que já depois vendeu esse campo para outra pessoa, e essa pessoa vendeu para outra. Então, os confrontantes não são mais esses, mas eu espero ajuda para conseguir localizar esses confrontantes. Nessa tabela 6, tem aqui esse artigo de Angelina Lobo Vieira, era outra irmã da minha mãe, era minha madrinha, está aqui também confrontante com esse artigo 1082. Eu creio que o artigo da leira, da cerca, é este artigo 6455, por ser um de maior área possível, formado por 2 leiras. Creio, não tenho certeza. Bom, então sobre esse código, sobre essa questão do acesso a um campo encravado, o Código Civil Português, ele trata disso. Então, o que diz o Código Civil Português sobre o acesso à via pública por um prédio rústico encravado? Então, lá no Código Civil Português, tem aqui o número do Decreto-Lei 47.344, de 1966. Coloco aqui o índice geral, se eu me lembrar, eu coloco na descrição, para ter acesso pela internet, o índice geral do Código Civil Português, e depois tem vários capítulos e seções do Código Civil que trata de tudo. Então, esse artigo 1550 trata da servidão em benefício do prédio encravado. O artigo 1552, o encrave voluntário. Então, é muito importante ter o Código Civil para ver esse relacionamento entre pessoas, entre vizinhos, entre negociantes,
O Código Civil traz tudo ali disciplinado, visando a justiça social e a paz entre as pessoas. Então, no capítulo 3, na seção 1, que fala sobre servidões legais de passagem, lá no artigo 1550, que trata de servidão em benefício do prédio encravado. Então diz lá, eu passei para cá. 1. Os proprietários de prédios que não tenham comunicação com a via pública, nem condições que permitam estabelecê-la sem excessivo incômodo ou dispêndio, têm a faculdade de exigir a constituição de servidões de passagem sobre os prédios rústicos vizinhos. Então, isso é o caso ali da cerca. Só que a cerca, essa servidão, esse acesso da cerca à via pública, já existia há mais de 150 anos. O Mota, que ficou cultivando a cerca, quando a minha mãe foi para o Brasil, levava os carros de boi lá com batatas e com milho, pelo acesso que sai da cerca, atravessa um prédio vizinho e vai para Bacelo. E tem também outro acesso que sai da cerca e atravessa lá outro prédio vizinho e vai para a estrada municipal, que está logo abaixo. Então isso já existia. Não é que a cerca surgiu e não tinha nenhum acesso, e agora tem que constituir um acesso para a via pública. Não é. No item 2 diz, de igual faculdade, goza o proprietário que tenha comunicação insuficiente com a vida pública por terreno seu alheio. Isso aqui já é um outro caso, em que às vezes o acesso que o prédio encravado tem não é suficiente e ele quer, então, melhorar o acesso a essa via pública. E sobre o artigo 1552, ele trata do encrave voluntário, quer dizer, um encrave que seria feito à vontade do dono do prédio que está encravado. Diz lá, 1. O proprietário que, sem justo motivo, provocar o encrave absoluto ou relativo do prédio, só pode constituir a servidão desse caminho que vai ter para sair do prédio dele, mediante pagamento de indenização agravada. A indenização agravada é fixada em harmonia com a culpa do proprietário até o dobro da que normalmente seria devida. Então, reparem aqui, esse é o caso do acesso voluntário, mas na cerca não se trata de acesso voluntário. Aquele acesso é o acesso natural, é o acesso que já tinha, é o acesso justo e mínimo para chegar à via pública. E, consequentemente, não cabe indenização, porque ele não, essa saída da cerca lá para Bacelo ou para a estrada municipal não é um ato voluntário do dono da cerca, do campo ali encravado. Então isso daí é uma coisa que foi feito um bloqueio do acesso tanto a Bacelo como tanto ali a Roçadas. Foi um bloqueio assim violento, né? Unilateral. Eu acredito que quem fez esse acesso talvez tenha já comprado a maioria ou todos aqueles terrenos, aqueles campos ali da cerca, e ao ser proprietário de tudo, então
decidiu onde e quem poderia ter acesso ou não à cerca. Mas esse campo da minha mãe e da cerca não é dessa pessoa. E o acesso a esse campo já existia há mais de 150 anos. Então é preciso rever isso. Mas também diz a lei que o acesso tem que ser cedido pelo proprietário. E, de certa forma, foi cedido, e o senhor Manuel da Ermelinda, como eu vou mostrar agora nesse vídeo, ele nos mostrou um terceiro acesso, que não é nem para Bacelo, nem para Roçadas, e que permite chegar à via pública, a partir da cerca da minha mãe. Então, os acessos à cerca. Aqui nessa imagem de satélite, nós vemos assim os acessos à cerca. Nós temos aqui a cerca que eu marquei levemente aqui, que está debaixo dessas árvores. Toda essa encosta, vocês vejam que ela é rica em floresta, em madeira. Tem muita madeira aqui. Então a proprietária, não sei se já comprou todas as leiras, todos os campos aqui dessa cerca, então ela agora quer viver só da venda de madeira. E tem aqui um comprador bom, que é essa madeireira. Então nós temos aqui, para a cerca da minha mãe, temos um acesso antigo, que era esse acesso que eu chamei de número 1, que ele vem aqui para as Roçadas, que desce ali numa rampazinha, perto desse galpão aqui da madeireira. E também chamei aqui de um acesso 3, a esse acesso também centenário, mais de 100 anos, que sai da cerca e vai por um caminho carroçável, um caminho de pedras, com a largura aí de mais de um carro de boi, a largura dele, e esse caminho carroçável vai até Bacelo. Então agora em 2022, eu, Antonieta, a minha prima Antonieta, o Daniel e a minha mulher Vera, fomos tentar chegar à cerca e fomos por esse caminho aqui de Bacelo. É um caminho muito gostoso, tem nascentes d'água aqui, e fomos caminhando aqui por esse caminho, e ao chegar aqui, na porta da cerca, né, nos defrontamos com uma barricada de tronco e arame que era impossível transpô-la. Então tivemos que voltar atrás e deixar isso para outra vez. E esse acesso 2 é o que foi conseguido agora, e eu vou mostrar a vocês qual ele é. Ele fica na estrada municipal aqui, na estrada municipal 548, e fica um pouco aqui depois dessa curva. Tem a madeireira aqui, e antes de chegar à madeireira tem esse acesso 1, e um pouco antes da curva aqui tem uma outra rampa de acesso, análoga a essa rampa aqui, que eu chamei de número 1, que é por onde podem subir carros, tratores, para acessar esses campos, para fazer plantações, e que agora eu reparei que não há mais plantações nenhuma, só há madeira, só há madeira. Tem até uma madeira chamada uma árvore branca, que é muito rara, e existe aqui nessa, vamos chamar assim, de uma floresta, que é muito útil para a fabricação de fósforos. Essa madeira branca. Tem essa madeira branca nas leiras da minha mãe, assim como tem carvalho, assim como tem castanheiras e outros tipos de madeira menos nobres, né? Então vamos prosseguir aqui para ver como é que se chega à cerca por esse acesso número 2. Aqui é só um detalhe do trecho do caminho carroçável, esse número 3, que vai de Bacelo. Então, esse caminho já foi feito há uns anos atrás, quando minha mãe foi a Portugal em 1988. Ela, minha mãe, Laurinda, né, Tereza, João Martins,
minha, minha, a Sueli, a mulher do meu irmão João, que foram visitar a cerca. E agora, em 2022, eu, o Antônio, a Vera, Antonieta, o Daniel, fomos lá. Então, fizemos esse caminho. É um caminho natural, um caminho que tem arrimo, um caminho que não tem como ser bloqueado. Então, hoje vamos ver essa visita à cerca em 2022 e a colocação da placa em homenagem a Laurinda. Esse acesso número 3, então, é uma curva perto daquela que eu já mostrei a vocês, lá naquela imagem geral, na estrada municipal 548, né? Tem aqui um monte de pedras, mas se demorarem muito a ir, não verão mais esses montes de pedras. Mas é fácil identificar essa rampa, porque é a rampa consecutiva daquela que existe lá perto da madeireira. Então, subindo essa rampa, vai-se ter aqui uma cancela fechada e nós passamos pelo canto aqui da cancela. Todos nós, eu já vou identificar todos que fomos lá. Passamos aqui pelo canto da cancela para prosseguir em direção à cerca. Seguindo em direção à cerca, fomos guiados pelo esse senhor de camisa azul, que é o Manuel da Ermelinda. A sua mãe é a Ermelinda e foi ele quem nos levou por esse caminho à cerca, esse novo caminho à cerca. Aqui é onde eu tiro uma foto, logo no começo da cerca, mostrando aqui a estrada atrás. Quer dizer, essa estrada fica às nossas costas, mas que daqui em diante nós vamos ver sempre essa estrada paralela. A estrada aqui está a rés do chão, mas a cerca lá deve ficar numa cota talvez de 30 metros. Então, o caminho que nós vamos fazendo vai subindo suavemente e de vez em quando vai ter uns saltos, uns degraus, como nós vamos ver. Então, esse é um primeiro degrau. Então, chega-se a um tanque com água e que para passar à frente, temos que subir aqui pelo canto para passar para outra leira de outra pessoa. Eu não sei se já é de uma única pessoa, não sabemos, para prosseguir o caminho dali em diante. Então, vamos já para um nível mais superior. E esse tanque aqui, ele é bem característico para quem for fazer esse caminho sem ter nenhuma dessas pessoas a guiar. E já nessa leira aqui que já estava mais alta, continua-se a seguir a leira numa subida suave e vai-se prosseguindo. Ao se chegar assim já bastante adiante, né, já subiu razoavelmente bem, vê-se à direita, aqui onde o senhor Manuel da Ermelinda está subindo, uma rampa íngreme. Essa rampa íngreme já está separando essa leira daqui de uma outra leira. E esta leira aqui que nós vamos chegar a ela, que o seu Manuel da Ermelinda está chegando a ela, essa leira por onde eu estou passando o nível, já é a leira da minha mãe, a leira de baixo. E tem um outro muro de arrimo que se vê aqui na frente, que separa esta leira da minha mãe com outra leira que também é da minha mãe. Então temos duas leiras aqui da minha mãe. Já estamos, então, chegando às leiras da minha mãe pela parte de baixo, não por aquela extremidade de cima que fica perto da madeireira. Então reparem vocês a quantidade de madeira que existe. É uma visão, é uma paisagem muito bonita e muito saudável até para andar aqui dentro. Então, andando já pela leira da minha mãe, chega-se lá vamos chegando à sua extremidade,
que é a leira de baixo, e aqui está a leira de cima. E nós notamos aqui, se vocês repararem, nós vemos duas árvores cortadas. Quer dizer, nessas leiras da minha mãe, que tem árvores, essas árvores foram cortadas. Não se pode dizer que não se mexeu nas leiras da minha mãe. Cortou-se árvores das leiras da minha mãe. Em outros vídeos, eu questionei o senhor José da Pena, que é tio dessa senhora Maria Rosária, que provavelmente é a dona da maioria dessas leiras, ou de todas, se ela já morreu, é a herdeira dela, e ele me garantiu que da nossa leira ninguém mexia. Mas é um pouco de ingenuidade, né? Porque se a Maria da Rosária disse a dona Angelina, que nos levou em 2010 a cerca, dizia a dona Angelina que a cerca da minha mãe era dela, que ela havia comprado. Ora, se ela dizia que a cerca era dela, o que impedia dela cortar as árvores e vendê-las? É ingenuidade dizer que não vendia. Talvez o senhor José da Pena não quisesse assim criar polêmica, né? E eu também não estendi o lençol, não desenvolvi o assunto. Bom, a seguir, vamos ver a parte do vídeo da cerca, agora em 2010. Um videozinho que eu fiz vários, mas coloquei esse. Nesse vídeo da cerca que eu coloquei, eu mostro a vocês e o vídeo vai culminar com a colocação lá da placa da minha mãe, num dos carvalhos, mas também eu vou mostrar o acesso que fica nessa extremidade da leira, que sai para as roçadas e o que sai para Bacilo. Então vamos dar uma olhadinha no vídeo. Aqui é um muro de pedra que tem à direita, um pouquinho acima do terreno da dona Laurinda. Aqui, aonde nós estamos pisando, é o campo dela. Ali o Antônio. É aqui, ó, é por aqui. Aqui é a entrada ou a saída de quem vai para Bacelo. É por aqui, que logo aqui adiante já está uma barricada, atualmente. E aqui pela esquerda, de onde você olha o vídeo, é a saída do campo da cerca para as roçadas. Helder, que veio nos ajudar, o senhor, eu não sei o nome dele, acho que é Manuel, né, o nome dele? Eu também não. Aqui é a Amanda, querida, que está me ajudando tanto aqui. Ali embaixo é um telhado que o Antônio mandou mostrar, que é a madeireira. É Mafalda, é. Eu te chamei de quê, Andréia? Eu troco o nome dos meus netos todos. Eu chamo Guilherme de Daniel, Daniel de Guilherme. Eu chamo Lulu de Karina, Karina de Lulu. É uma confusão. Antônio, qual é o carvalho? O carvalho, esse é o link do mas tem mais aqui, tem 6 carvalhos. Vamos ver ali o mais antigo, que é o que o seu Zé da Pena falou. Esse carvalho ali. Uma Suíça, não? Sim. Vamos ver aquele carvalho ali mais antigo. Deve ter, não sei, olha, acho a mais. Mais. Vou perguntar a esse senhor. Mais, porque a dona Laurinda Reparem a cobertura teria 100 anos florestal. E ela...
É. E já eram grandes esses carvalhos, imagina. Quando o Chico morreu, eu saí o ano passado com 100 anos. 101? Oh, que Eu ia maravilha. fazer 102 de fevereiro. Então lá no moto que ela ficou, acabou. Sabe, tudo bem. Também eu já não estava bem, eu andava Aquela lá do carro. cadeirinha de rodas. Esse aqui é um senhor, está nos ajudando, como é o nome dele? Manel. Seu Manel. É do Arlindo do Besta aqui, ó. Aqui o Helder. Rodrigo. E o sobrinho Rodrigo, que é o Homem-Aranha. Esse é o André. É? É. Este é um. Esses são os dois André. É que eu já lá tenho visto. Vamos lá. Já foi pro Vamos lá filmar ele pregando a placa. Então agora estou iniciando o processo de pregar a placa para um de vocês, filhos ou netos, ou sobrinhos, indo a Portugal. Não deixem de vir aqui à cerca e visitar aqui esse local onde a placa foi plantada. Reparem na cerca, é um campo bonito, né? Esse aqui é o carvalho, né? Com muitos carvalhos. É. A casca é grossa. Reparem a cobertura de Será árvores. que o prego não consegue, Tony? Tá doendo. Tá um pouquinho, tá. Tá doendo, mas ele tá no meio, vai. Tá. Esse também é carvalho? Não, é só um castanheiro. Tá vendo? Tem castanheiro e castanheiro, onde nascem as castanhas. Uma casca muito grossa. Seu martelo prega. Tem martelo? Tem. Tem prego, tem martelo, tem placa, tem tudo. A placa não... Essa placa já foi pronta do Brasil e foi bolada pelo meu sobrinho Rodrigo. Então essa placa vai ser colocada ali. Eu vou mostrá-la em outras fotos. A seguir algumas imagens que se vê, né? Então já está aí a placa nesse carvalho. E quem está olhando assim para a placa, as suas costas tem aquela madeireira, olhando assim para o fundo da cerca. Então reparem que cerca bonita, que campo bonito, com muitos carvalhos, tem castanheiras e tem também aquela árvore chamada madeira branca, que serve para a fabricação de fósforo, é muito procurada no mundo inteiro. Aqui a placa em homenagem à minha mãe, bolada pelo meu sobrinho Rodrigo, como eu já falei, que é irmão do meu sobrinho Ricardo, que já foi a Portugal várias vezes. Diz aqui a placa: nossa gratidão a Laurinda Lobo Vieira e João Martins pelos valores que legaram aos seus descendentes enquanto viveram. Que seus campos em Abuim da Nóbrega sejam testemunhos do tempo que viveram em Portugal, antes de emigrarem para o Brasil. Então, esses são os testemunhos. Meus pais, como tantos outros emigrantes que partiram para o estrangeiro, tendo que deixar suas terras para trás, e alguns, como meus pais, que faleceram no estrangeiro, e agora seus filhos, como eu, tentando identificar onde estão essas terras. E nesses vídeos que eu tenho mostrado aqui, eu dou meu testemunho da dificuldade que eu tenho tido desde 2010, já são 12 anos, eu procurando e pesquisando na internet, perguntando às pessoas para tentar localizar as terras de meu pai. Nesse ano de 2022, graças à ajuda do meu primo Daniel e seu filho Helder e Antonieta, consegui descobrir onde estavam os montes e esse caminho a cerca que os outros já estavam bloqueados. Seria difícil chegar à cerca agora com aqueles caminhos para Bacelo e para Roçadas bloqueado. Então, por esse caminho aqui, já é possível o acesso. Então, se vocês sabem de campos
na caderneta de vocês, espero que esse vídeo seja visto em Portugal, que na caderneta de vocês, principalmente ali em Zebreiro, que tenha como confrontante João Martins, que é no nome de quem está os campos da minha mãe. Por favor, avisem a meus parentes, caso Alice do Castiço, Antonieta e seus filhos, para que eu possa saber os 2 campos que faltam. Faltam somente 2 campos. Dos 6, só faltam 2. Aqui está a equipe toda que participou dessa aventura de chegar à cerca, de colocar a placa em homenagem a Laurinda pelo seu centenário de nascimento, e a Vera não aparece, porque ela é a fotógrafa. E mais uma vista aqui, para que se desfrute desse fundo da cerca, com esses carvalhos, é praticamente uma floresta de carvalhos. A nossa intenção é manter essa floresta, preservá-la e fazer um uso sustentável. Tudo que for retirado tem que ser replantado. A natureza pede isso para seu sustento, seu equilíbrio. Mais uma vista do fundo da cerca, suas árvores. E aqui uma vista, já como era a cerca, no ano de 2010. Nós estamos vendo que em 2010 a floresta era muito mais fechada. Aqui as costas de onde eu estou, em São José da Pena, vemos que a floresta era mais fechada, e vemos aqui muitas árvores já cortadas, não carvalhos, nem outras árvores nobres, mas essas árvores que provavelmente vão ser vendidas para lenha, já cortadas aqui na nossa leira, na leira de Laurinda. Então, a seguir, pistas para o 2º e o 3º campo. Então, um outro campo de Laurinda, que o senhor José da Pena nos levou, segundo a dica que ele me deu, ele não quis ser assim muito incisivo, deu assim a dica, é num lugar chamado Pinheiros, onde ele está. Aqui numa entrada, como quem vai para o Couto. Aqui, como quem vai para o Couto, aqui num lugar chamado Pinheiros. Então, segundo ele, tem um campo que o meu tio Mota trabalhava. Provavelmente é um dos campos que ele tomava conta da minha mãe, que ele não citou esse campo como sendo do Mota. Do Mota, ele estava nos levando a ele e ia me levar a ele seguindo esse caminho aqui, que está às costas dele, que vai para o Couto. Então está aqui o Pinheiro, eu destaquei ele aqui, o Pinheiro é um campo que, como nós vemos, ele está plantado. Alguém tomou posse desse campo. Alguém sabe que esse campo não é dele e está tomando conta desse campo. Então, por favor, avise que esse campo é de Laurinda. E os seus filhos, saídos de Portugal pequenos, eu, um deles, um sobrevivente, estou voltando a Portugal, já velho, e à procura dos campos de Laurinda. Por favor, me ajudem a encontrar esses 2 campos. Vemos aqui esse videozinho. Ah, sim, mas pensei que fora Couto. O Couto é para onde vocês vão agora. Ah, sim, aqui ainda é em Bacelo, né? Então a mãe... É os Pinheiros. Os Pinheiros, é. Então a mãe tem ali os Pinheiros que o tio Mota tomava conta e eles ficam... Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. É onde tá em terra. Está em terra ali. Atrás dessa árvore está em terra. Tem um papel branco por ali. Tem uns papéis brancos. E vai paralelo. Tem depois também uma parte plantada. Continua em terra e vai seguindo, né? É aquela leira.
tem um, né? Até a estrada. Segue até a estrada. Ali é o chamado Pinheiros. Isso. Depois eu vou ver lá se eu pego as coordenadas. Vacilo. E o terceiro campo de Laurinda, já tem de Pinheiros, que o senhor José da Pena deu uma dica, que seria um dos campos que o Mota tomava conta, um dos campos da minha mãe. E o terceiro campo, ele fica aqui, um pouco acima da Casa do Castiço de Santa Baia, seguindo a estrada, desde da Casa do Castiço de Santa Baia. E o meu irmão João, quando foi em 1988, quando ele foi com a minha mãe, com todos, ele contou que sentado em algum lugar aqui dessa estrada, aqui dessa estradinha, ele sentado em algum lugar aqui, que ele não sabe dizer aonde, olhando, ele via a casa de pedra onde a minha mãe nasceu, que hoje não dá para ver mais que construir uma casa grande na frente, mas naquele tempo via. Então a visada que ele olhava, ele olhando daqui para a casa da minha mãe, a visada passava por cima desse campo da minha mãe. Então aqui, um desses campos aqui, não sei se é esse aqui, não sei, é da minha mãe. Então o mesmo pedido que eu fiz lá em Pinheiros, eu faço aqui. As pessoas que têm suas cadernetas e tem lá o nome dos seus confrontantes, reparem lá, um confrontante com o nome João Martins. Esse é o campo da minha mãe. Só faltam esses dois. Esse aqui, chamar em Zebreiro, né? Zebreiro é o nome disso tudo, mas aqui pertinho de onde minha mãe nasceu, e aquele outro como perto de quem vai para o Couto. Então, enfim, aqui chegamos a fim. Então, é um resuminho dos 6 artigos. Os 3 montes estão identificados e localizados. 2. Dos 3 campos, a cerca está identificada e localizada, já com coordenadas geográficas. Mas, sobre os outros 2 campos em Zebreiro, é preciso pedir ajuda às pessoas que têm campos nas regiões assinaladas e imediações para confrontarem os seus confrontantes das cadernetas, nas cadernetas das pessoas. Falta fazer a correspondência bionívoca dos números dos artigos com a localização desses campos no terreno. Então, senhores, chegamos aqui ao final dessa homenagem à Laurinda pelo seu centenário. Creio que foi um grande avanço já. Dos 6 campos dela, 4 já estão localizados e os outros 2 estão já com uma dica de onde eles são. E o caminho para a cerca, que é um campo encravado, esse caminho já está, vamos dizer assim, disponibilizado. Não sei se está disponibilizado, mas o Código Civil Português, ele garante, ele estabelece que o campo encravado tem que ter acesso à via pública. Não se pode negar o acesso do campo encravado à via pública. Isso foi o que vimos nesse vídeo. Então, meus irmãos, netos, noras, bisnetos, irmã, tenham todos muita saúde e até o próximo vídeo.